atividades. Muito obrigado e quando nós Obrigada. continua em Muito frente. obrigada. Uma forte salva de palmas, por favor, para os nossos oradores. Vamos dar continuidade ao nosso painel. Obrigada, doutor. Obrigada. Vou chamar. Vamos fazer a fotografia no fim, mesmo por questões de gestão de tempo. Vamos fazer uma única fotografia no fim. Não, doutor. Pronto, vamos dar continuidade. Vamos agora falar da especialização inteligente, caminhos para a especialização em áreas estratégicas com alto impacto e baixa saturação. Vamos ouvir o Dr. Umeide Kalu, o Dr. Xavier Sicanso e a doutora Emília Paulino, que vão partilhar experiência e mostrar onde estão as oportunidades para a jovem advocacia. Por favor, uma forte salva de palmas. Vamos dar início ao nosso tema com o Dr. Umeide Kalu, que é advogado com mais de 11 anos de experiência, licenciado em Direito pela Universidade de São Tomás de Moçambique, possui certificações em arbitragem, recuperação judicial e é agente oficial da propriedade industrial. É coordenador do contencioso bancário na Bicai Popata Advogados, membro do Conselho Fiscal do Milênio BIM e da Fidelidade Moçambique e preside a Comissão de Verificação de Sociedades na Ordem dos Advogados de Moçambique. Por favor, doutor Kalu, tenha bondade. Obrigado, doutora. Eu prefiro falar aqui, assim não dou costas aos meus colegas de painel. Ah, já é boa noite, muito boa noite a todos. Acho que a doutora Susana já fez as honras. Sintam-se todos cumprimentados. Gostaria, antes de mais, de agradecer à Ordem pela oportunidade que deu a mim e aos meus colegas de painel de podermos falar sobre este tema muito importante, que é a especialização inteligente. Falar de especialização hoje não é simplesmente falarmos de uma área do direito. Desculpa, doutor, eu posso ter um. Obrigado. Eu dizia que falar sobre a especialização hoje não é simplesmente falarmos sobre uma área do direito, mas sim nós falarmos de áreas estratégicas que, enquanto advogados, podemos alcançar e abraçar no nosso mercado jurídico. Ou seja, é de nós termos, é nós nos posicionarmos enquanto profissionais nesta área em determinados setores com que nós verificamos que há um alto potencial de crescimento. Agora, porquê falar de especialização? Porque nós estamos no mercado e estamos a verificar que a nossa advocacia está cada vez mais segmentada. Aliado a isso, estamos a ver, e os nossos colegas que nos antecederam disseram que estamos a ver uma forte tendência de novos advogados entrarem na praça. Ou seja, há muitos advogados que estão a entrar, ainda não suficientes para o nosso mercado, entendo eu, é a minha opinião, mas que, e de igual modo, a advocacia, além de estar competitiva com o surgimento de novos colegas, está cada vez mais segmentada. Então, nós temos que aproveitar dessa segmentação da advocacia para nos posicionarmos e nos consolidarmos no nosso mercado. Agora, por quê? Porque os nossos clientes e os clientes atuais, que são muito mais exigentes, já não procuram sempre um advogado que sabe tudo. Os clientes procuram também advogados que conhecem com profundidade determinadas matérias. E se nós conseguirmos isso, vamos conseguir ter a confiança do cliente. Por quê? Porque o cliente vai notar e vai saber que este advogado conhece profundamente essa matéria que está a tratar. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos
conseguir cobrar honorários diferenciados, porque somos poucos a tratar de uma determinada matéria num setor com alto potencial de crescimento. E, obviamente, vamos ter o reconhecimento e a referência nesse setor. Depois, escolher uma coisa é a especialização no seu todo e outra coisa é a especialização inteligente. Eu até ia mudar a dizer que é a especialização estratégica, porque a especialização é engajar-me numa área do direito. Tem sido frequente e até natural quando nós entramos no mercado do trabalho, sempre quando temos as nossas carteiras, vamos sempre para aquelas que são as áreas, entramos no mercado de trabalho nas áreas clássicas do direito. Quando falo das clássicas, estou a falar do direito penal, estou a falar do direito laboral, estou a falar do processo civil, que são as áreas que tendencialmente, quando entramos no mercado, nós nos engajamos. E é bom, não é mau, é necessário. São essas áreas que vão nos consolidar e que vão nos criar bases para que nós possamos nos posicionar no mercado. É muito importante que, enquanto advogados, nós saibamos planear ou criar estratégias do nosso perfil. Eu, enquanto advogado, hoje estou aqui, daqui a uns anos eu quero estar posicionado, eu quero ser referência neste setor. Portanto, é muito importante que quando entramos no mercado jurídico consigamos fazer esse planeamento da nossa carreira. E depois, para nós entrarmos, sairmos das no geral, temos que ir para aquela que é a especialização estratégica. E o que é que fazemos? Temos que fazer a leitura do mercado jurídico, ver onde é que o mercado está e para onde é que o mercado vai, quais são as áreas neste mercado que estão a crescer no nosso país, na região e no mundo, e depois fazer o alinhamento com a nossa vocação pessoal. Porque quando eu entro no mercado e estou a tratar dos vários temas clássicos, com o andar do tempo eu vou verificar que, olha, nesta área de potencial crescimento é onde eu tenho a minha vocação. Portanto, é aí onde vai o alinhamento com a vocação pessoal e depois o planeamento estratégico da nossa carreira. Depois, há algumas áreas emergentes no nosso país, mas antes de olhar para essas áreas, há algumas questões que nós podemos nos colocar. Como é que nós vamos conseguir identificar estes nichos de mercado em crescimento? Como é que nós vamos conseguir identificar essas áreas estratégicas? Porque esteve aqui a dizer o Dr. Styler, e disse muito bem, e eu vou usar das suas palavras, doutor, que nós, enquanto advogados, temos que ter uma veia de empresários. Temos que ter uma visão de empresários. Eu, além de advogado, eu tenho que ser empresário e saber fazer a leitura do mercado, olhar para o mercado como está e qual é a tendência do mercado. Por exemplo, algumas questões que nós podemos colocar é quais são os setores de crescimento no país. Dizia, quais são os setores de crescimento no país, a nível da região, por exemplo, a África Austral, e até a nível internacional. Por quê? Nós estamos a acompanhar que nos últimos anos em Moçambique está a haver a entrada de muitas multinacionais. E com a entrada dessas grandes empresas multinacionais, cada uma delas quer vir implementar vários normativos internacionais que nós aqui pouco conhecemos. Por exemplo, a questão da ESG, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental e governança. Essas empresas vêm para cá e querem implementar essas normas. E como corolário, as empresas nacionais que vão trabalhar com essas multinacionais também têm a necessidade de implementar dentro de si essas normas. Então, está aí um nicho de mercado que nós podemos conseguir olhar, analisar. Uma outra questão tem a ver que fala-se muito, branqueamento de capitais. Hoje em dia, todas as grandes empresas, se não 100% ou 99%, estão preocupadas em criar gabinetes de compliance e gestão de risco. Por quê? Porque há uma tendência de se olhar para essa questão do branqueamento de capitais, portanto, é um nicho de mercado que nós podemos olhar de forma estratégica e nos posicionarmos nesse tipo de, de mercado. Um outro dado importante é nós acompanharmos as mudanças legislativas. Por que as mudanças legislativas podem nos criar ou um bicho na nossa cabeça? É que quando há uma nova lei ou quando há uma alteração de uma lei, isso significa que há um determinado setor no país que está a mudar, que está a desenvolver. E nós podemos nos perguntar se há
a criação dessa nova lei, será que não é um nicho de mercado que está a emergir? Nós assistimos há pouco tempo em Maputo à criação do Tribunal Marítimo. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: criou-se o Tribunal Marítimo, será que há tanta demanda para ver necessidade de se criar um tribunal ou de se materializar a criação de um tribunal? Temos que investigar. E se investigarmos e verificarmos que, de fato, há muita demanda que justifica a criação desse tribunal, significa que temos que ver se há advogados suficientes especializados nessa área. Portanto, é uma área, se calhar, de potencial crescimento. E eu tenho que olhar com outros olhos para essa área. Estes são alguns exemplos que eu trouxe. Eu falei agora um pouco da ESG, dos recursos minerais e energia, da questão do direito digital que tem a ver com cibersegurança. Ou seja, são áreas emergentes que nós poderemos olhar com outros olhos e áreas de potencial crescimento e nós podemos tentar nos especializar nessas áreas. Depois, quais são as estratégias que nós podemos adotar? Ainda bem que falei do Bulho Styler e que já nos ajudou com isso. Porque depois da formação contínua, nós temos que apostar na nossa formação. Nós não vamos conseguir nos consolidar no mercado, não vamos conseguir agarrar um determinado nicho de clientes se nós não apostarmos na nossa formação. Nós não apostarmos em certificações contínuas. E isso é muito importante. Nós não temos que ficar de braços cruzados à espera que as oportunidades vão cair do céu. Doutor Meide ficou só com 2 minutos, por favor. Tá bem, tá bem. Pensei que ainda tivesse 5. É que a doutora sempre que intervém, os outros têm 5. Na minha vez só tens 2. Mas pronto. E é isso. Formação contínua. O que o doutor Salles esteve aqui a dizer, e aproveitando já os meus colegas que antecederam, a questão da produção de conteúdos. Produzir conteúdos e pôr nas redes sociais. Isso vai me permitir com que eu me posicione como referência nesse setor. Porque amanhã, quando alguém pergunta, doutor Meide, conhece um advogado que trata de questões de direito de ambiente? Não, há um colega fulano de tal, doutor Xavier, escreve muito sobre isso, se calhar ele é especialista nisso. Então, é uma das formas de nós nos posicionarmos no mercado e consolidar aquilo que foi a nossa visão estratégica das áreas do potencial crescimento e vamos nos posicionar no mercado nessa determinada área. Fazer networking direcionado, parcerias estratégicas com colegas e advogados experientes, parcerias estratégicas com associações, nós temos que nos afiliar a associações, participar em workshops, participar nesse tipo de seminários, onde vamos conseguir angariar mais informação e mais experiência sobre determinadas áreas. Depois, experiências locais é aquilo que falámos um bocadinho, o exemplo do Tribunal Marítimo que eu dei, e há nichos de mercados em crescimento. Eu volto a repetir a visão de empresários que nós temos que ter. Nós somos advogados e no final do dia o que nós queremos é ganhar dinheiro. O que nós queremos é ganhar dinheiro com esta profissão. E a forma de nós ganharmos com esta profissão é termos essa visão de um empresário, procurar no nosso mercado jurídico quais são os mercados que vão me dar dinheiro e que estão em potencial crescimento. E são vários mercados, felizmente, que estão a crescer no nosso país. Portanto, doutora, já estou a terminar, sei que está a olhar para mim. Só mesmo para terminar, era para dizer que a advocacia do futuro é saber muito bem algo que gera valor no mercado. A especialização inteligente é fazer uma escolha estratégica, é olhar de onde o mercado está hoje e para onde o mercado vai, investir na nossa formação e no nosso posicionamento no mercado, criar impacto e abrir caminho para novas gerações. Portanto, se nós conseguirmos aliar a nossa vocação, o conhecimento e a visão estratégica, nós vamos ter uma advocacia mais valorizada e capaz de responder às necessidades dos nossos clientes. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Passo a palavra ao doutor Xavier para fazer a sua apresentação. Ele que é advogado moçambicano, sócio fundador da Cicanço e Paulino Advogados, mestre em Direitos Humanos, é docente, atuou como comissário de Direitos Humanos e de Legislação na Ordem dos Advogados de Moçambique, é mediador judicial em Maputo e destacado ativista de direitos humanos com experiência continental e global. Doutor, por favor.
Muito obrigado, doutora Susana Tembe. É uma honra para mim, em primeiro lugar, estar aqui nesta primeira conferência da jovem advocacia moçambicana e da mulher advogada. Espero corresponder às expectativas que foram criadas com o lançamento deste tema, especialmente falando aqui perante ilustres figuras. Vejo aqui à minha frente o meu principal mentor, o Dr. Felipe Sitoy. Vejo também lá ao fundo o Dr. Styler Marroquim, foi um dos principais mentores da minha carreira. Vejo também figuras proeminentes aqui da nossa praça, o professor Dr. Severino Nguenha, a doutora Ivone Soares, os ilustres colegas. Então, é uma honra falar perante esta audiência altamente qualificada. Geralmente, quem fala por último costuma ter alguma desvantagem, porque os colegas que os antecederam já falaram bastante. E, de fato, pelas apresentações que nós fomos vendo, já se tocou sobre o aspecto da especialização. Eu vou pedir aos colegas do IT para irem passando os slides. Exato. O tema que cabe a mim falar é sobre a especialização inteligente, que está neste painel sobre os caminhos para a especialização em áreas estratégicas com alto impacto e baixa saturação no mercado. Podemos passar o slide, por favor? O que me foi pedido a abordar foram estes três principais aspectos: identificar áreas emergentes e estratégicas do direito em Moçambique e ao nível internacional. Segundo ponto, mostrar como a especialização inteligente pode aumentar a competitividade da jovem advocacia. E, finalmente, partilhar algumas experiências sobre como escolher e consolidar uma área de atuação diferenciada. De fato, já foi tocado aqui que é quase que impossível saber tudo, todas as áreas do direito. O direito é uma ciência vasta. E ontem, depois da minha chegada aqui à cidade de Tete, em conversa com um dos nativos, ele fez menção a um ditado, ele disse que é um ditado aqui local, não sei se é verdade. Ele referiu que quem muito abraça, pouco aperta. Então eu quis perceber exatamente como é que isso funciona. Deu um exemplo de algumas garrafas de água que tínhamos ali à frente. Ele pegou as garrafas todas e disse: olha, se eu pego numa garrafa e com muita força, mais facilmente consigo ter o controle sobre a mesma. Mas se tenho muitas garrafas à minha frente, tento pegá-las de uma vez, uma e outra poderão não estar sob meu controle. Como é que nós enquadramos isto neste tema? Voltando à percepção de que o direito é vasto. Devemos ter várias áreas: o direito administrativo, constitucional, do direito criminal, entre outros. É muito difícil, se não impossível, ser um perito em todas elas. Então, o que nós temos que fazer, temos que nos focar numa determinada área, temos que nos posicionar para melhor garantir o domínio sobre essa mesma área. Podermos ter clientes naquela área que nós abraçamos com mais profundidade. No mercado cada vez mais global, mas que também os clientes são seletivos, é importante nos especializarmos. A minha apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiro, abordar o conceito da especialização e com mais ênfase a questão da especialização inteligente, fazer alusão a algumas áreas emergentes e estratégicas do direito em Moçambique e ao nível internacional, falar da especialização inteligente e competitividade da jovem advocacia, fazer menção à escolha e consolidação da área de atuação diferenciada, a questão da partilha de experiências, finalmente, conclusão e recomendações. O primeiro aspecto é a definição de especialização. Então, a especialização na advocacia em particular pode ser definida como sendo o processo pelo qual um advogado aprofunda os seus conhecimentos numa determinada área específica do ramo do direito, adquirindo conhecimentos e habilidades que vão o diferenciar dos demais profissionais ao nível do mercado. Por que é importante a questão da especialização? Já havíamos referido. Jurista, quando sai da faculdade, ele aprendeu várias áreas, aprendeu o direito civil, o direito comercial, o direito criminal e etc. Entretanto, ele não vai ser capaz de dominar todas essas áreas. Daí que ele, ao focar-se numa área específica, vai aprofundar os seus conhecimentos e perceber os meandros desta mesma área. E isto vai habilitá-lo como sendo especialista naquela mesma área. Qual é o caminho para se tornar uma referência no direito através da especialização na advocacia? Então, a questão que se coloca poderá ser: será que vale a pena especializar-me no início da carreira? Ou é importante trabalhar em vários domínios e só mais tarde especializar?
nós podemos dar duas respostas. A primeira, no sentido de que, se nós conhecemos a nossa vocação, a advocacia, conforme nos lembrou o professor Severino Nguenha, refere-se à vocação, ao chamamento. Então, se eu conheço o meu chamamento, claramente, logo no princípio da minha formação, poderei concentrar os meus conhecimentos, o meu aprendizado, numa determinada área e aí poder me especializar. Mas também não é menos verdade que é importante para um advogado que tenha domínios sobre as áreas gerais do direito. Há de ser capaz de dar sempre um conselho sobre uma determinada temática que está em sua voga no presente momento. Então, é preciso, no caso, especializar-se numa determinada área para podermos ter este aspecto diferenciador dos demais colegas. Outra questão que nós procuramos responder nesta apresentação é o que é necessário considerar ao escolher a sua área de especialização. Primeiro é a questão do interesse pessoal, a questão da vocação que cada um de nós tem. Então, o que cada um de nós gosta mais de fazer? O que mais o apaixona? No que é que imagina trabalhar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos? Então, esta questão do interesse pessoal é muito importante. Mas também é preciso olhar para a questão do mercado, a questão das oportunidades que essa mesma especialização vai trazer. Se nós olharmos, por exemplo, o caso moçambicano, é um país de uma vasta costa. É importante especialização em direito marítimo. O doutor Umeide antecedeu-me, falou que nós já temos a criação de um tribunal marítimo. Então, é importante que os advogados conheçam a legislação sobre essa temática. Temos recursos naturais em Moçambique, infindáveis. Então, quantos advogados são especialistas nessas temáticas? A questão do petróleo e Doutor gás. Cicanço ficou com 5 minutos. A sua atenção, por favor. Muito obrigado, doutora Susana. Então, é importante que nós olhemos para o mercado, para essas temáticas todas e decidamos especializar-nos numa determinada área. Podemos falar, por exemplo, para a área de Minas. Então, temos várias multinacionais focadas nesta temática. É importante, se eu quero ser um advogado que agregue valor nesta área, seja um fator diferenciador dos demais, que me especialize nessa mesma área. Mas é importante nós olharmos também para a questão das competências. Que habilidades eu tenho que podem ser úteis na minha especialização? Sou bom em fazer contas, eventualmente, a área fiscal poderá ser a melhor via para a minha especialização e por aí em diante. Então, passamos a discutir a questão da especialização inteligente. Então, se falamos de uma especialização inteligente, será que existe em contrapartida uma especialização não inteligente? Então, há que ter em conta alguns fatores que passamos a enumerar. Primeiro, a questão do interesse pessoal, mas também o ambiente envolvente, a questão do mercado e oportunidades que essa mesma especialização vai nos dar, olhando para o aspecto da competência, mas olhar também o aspecto que, se nós nos focarmos numa determinada área, a longo prazo, poderemos ser peritos nessa mesma área, poderemos fazer os trabalhos que, eventualmente, para os outros colegas levariam mais tempo para, primeiro, fazer a pesquisa e depois chegar a uma determinada conclusão, podemos dar um parecer mais assertivo. Então, a longo prazo, isso vai resultar resultados positivos para o advogado especialista e vai trazer mais clientes. Então, somente respeitando este ciclo que está aqui, é que nós podemos dizer que estamos perante uma especialização inteligente. Então, como é que nós podemos investir nessa mesma especialização? Então, claramente, foi demonstrado nos colegas que nos antecederam que é importante que haja uma formação contínua. Por exemplo, para nós advogados, que já temos a carteira, podemos fazer pós-graduações nessas várias áreas, petróleo e gás, minas, questões tributárias, etc. Então, podemos fazer mestrados e outras formações. Por exemplo, a questão da participação em seminários, como este que estamos aqui a ter, onde se discutem temas específicos sobre uma determinada área. Então, isto vai surtir efeito para uma melhor especialização. A questão, eventualmente, que podia ser colocada a seguir seria: qual a melhor área para se especializar em direito? O doutor Umeide fez menção que ele, como advogado, ele é um profissional, mas também ele pretende obter retorno dessa formação que ele faz. Ele pretende ganhar dinheiro. Então, em que área é que eu vou ganhar mais dinheiro? Será na área bancária? Será na área do seguro? E etc. Então, a resposta que nós eventualmente podemos dar é que qualquer das áreas pode ser viável para que nós possamos ganhar dinheiro, possamos tornar as nossas empresas sustentáveis, os nossos negócios sustentáveis.
desde o momento que nós nos foquemos na área em que nós estamos a estudar, sejamos um fator diferenciador dos demais advogados. Se nós tivermos um trabalho bem feito, claramente que a recomendação vai surtir boca a boca, porque nós sabemos, e estivemos a discutir anteriormente, a questão da publicidade. E nós vimos que o artigo 52 do Estatuto da Ordem dos Advogados proíbe a questão da publicidade. Mas a questão do marketing digital, que já pode ser feita, pode ser uma forma de dar a conhecer as minhas valências, a minha área de atividade, mas também esta promoção que é feita de boca a boca acaba tendo um grande fator catalisador. Então, onde é que nós podemos fazer essas mesmas especializações em direito? Então, existem várias instituições, vários cursos que ministram várias especializações, mas é importante ter em conta alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de curso que nós pretendemos seguir, por exemplo, formações de curto prazo, que não vão nos demandar muito tempo, porque somos advogados, somos trabalhadores a tempo inteiro, mas também a questão da reputação junto à instituição onde nós pretendemos ter esta formação, a questão dos benefícios e valores que esta formação vai trazer, mas, acima de tudo, o corpo docente e materiais didáticos disponíveis. Será que na instituição onde eu vou ter essa formação é credível, é acreditada, tem boa reputação? Os docentes são conhecedores da matéria? Então, estes aspectos são importantes para que nós tomemos em conta no âmbito da tomada de decisão sobre em que local nós devemos nos especializar. E também ficamos claros que é importante, para além de olhar para a Ordem dos Advogados, olhar para outro tipo de especialização. Existe atualmente várias formações que são ministradas online, então é importante nós também olharmos para esses aspectos e podermos ter essa especialização. Sobre as áreas emergentes, nós elencamos aqui algumas. Temos o petróleo e gás, temos os recursos naturais, a questão dos direitos humanos, que é uma questão transversal. Por exemplo, um advogado especialista em direitos humanos há de melhor assessorar o seu constituinte. Estamos aqui a falar de violações de direitos humanos que aconteceram no ano passado, por exemplo, com mais intensidade. Então, em caso de violação dos direitos humanos, em caso de responsabilização do Estado moçambicano, como é que nós podemos proceder? Sabemos que o nosso Estado é signatário de vários instrumentos jurídicos internacionais. Pode ser demandado internacionalmente, mas até que ponto esta mesma responsabilização internacional acontece? No caso do continente africano, falamos de um tribunal específico, que é o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, que está sediado aqui na cidade de Arusha, na Tanzânia. Mas existem critérios específicos para que o cidadão moçambicano possa aceder àquele tribunal. Por exemplo, nós como cidadãos, como indivíduos, não podemos ter um acesso direto. Então, só tem conhecimento desse aspecto quem efetivamente formou-se naquela área, está em melhores condições de demandar o Estado moçambicano. Temos a questão da arbitragem, conciliação e mediação. São áreas referidas como sendo meios alternativos de resolução de conflitos. Então, nós estamos cientes de que o nosso sistema judicial é extremamente moroso, por causa da sua herança colonial e outros aspectos, os formalismos todos que devem ser observados. Então, se nós, como advogados, nos especializarmos nesses meios alternativos de resolução de conflitos, poderemos aconselhar os nossos clientes da melhor forma a enveredar por uma dessas vias, pelas várias razões que as mesmas vão trazer. A questão da celeridade processual, a questão da menos onerosidade, se é que assim podemos dizer, dentre outros aspectos. Falamos da questão do direito tributário, direito do trabalho, que vai ser sempre importante. Estamos no âmbito do empreendedorismo. Há de haver sempre necessidade de celebração de contratos. Então, nós temos que aliar, por exemplo, a questão do direito do trabalho, a questão do direito dos contratos, mas também olhando para a questão de compliance. É importante que nós nos identifiquemos com esta área. O compliance provém da palavra inglesa to comply, que quer dizer estar de acordo com as normas e as regulações daquela temática. Se eu sou um advogado que está a assessorar uma empresa do âmbito bancário, eu tenho que saber quais são as normas, quais são as diretrizes, quais são os avisos do Banco de Moçambique sobre aquela área bancária. Está nas melhores condições de assessorar aquela empresa. A questão do direito do consumidor. Nós fazemos várias compras, então nós, em caso de violação dos direitos do consumidor, poderemos assessorar da melhor forma os nossos constituintes. Doutora Xavier, peço desculpa, vai ter mesmo que encerrar as suas últimas palavras, por favor. Okay. Certo. Então, como nós podemos ter uma especialização inteligente que pode aumentar a competitividade na jovem advocacia? Primeiro, tornando-nos experts na matéria, participando em cursos, formações, workshops,
fazendo parte de outras redes de práticas jurídicas. No caso em concreto, podemos fazer menção da SADC Lawyers Association, que é uma agremiação a nível regional aqui em África, mas também temos a International Bar Association, etc. Conclusão e recomendações. Então, é importante que nós nos especializemos, conforme disse anteriormente. É difícil, nós temos conhecimento sobre todas as áreas, então nós temos que nos especializar. Mas esta especialização também tem que ser uma especialização tendo em conta fatores éticos, tem que ser uma especialização ética e assegurar também as questões da responsabilidade e deontologia profissional. É preciso que nós analisemos o nosso perfil, conheçamos a nós mesmos, olhemos as nossas habilidades e competências e o que também o mercado nacional necessita. Muito obrigado, doutora Susana. Obrigada, Dr. Xavier, e porque estamos numa conferência da Jovem Advocacia e da Mulher Advogada, nada mais justo do que ouvirmos uma mulher advogada e jovem, que é a doutora Emília Paulino, é advogada com mais de 10 anos de experiência, mestre em Ciências Jurídicas Empresariais e em Sistemas de Informação Geográfica, e pós-graduada em divórcio, inventário e partilha, sócia fundadora da Emília Paulino Advogados e Consultores, leciona desde 2019 e atua sobretudo em direito de família e arbitragem, com publicações científicas e participações em negociações internacionais. Por favor, doutora. Boa noite. Boa noite aos jovens advogados, que serão aqueles com idade igual ou inferior a 35 anos, e aos jovens advogados plus, que serão aqueles com idade igual ou superior a 36 anos. Como me falar da especialização inteligente, e de forma, acho que concordamos quase todos, ao nível de todos os painéis, se sentiu a necessidade de dizer, já não é só ser advogado, é advogado de o quê? E a primeira vez que eu visualizei esse tema, fiquei a pensar, interessante, porque a especialização inteligente faz muito a relação entre áreas de muito impacto e a baixa saturação ou pontos menos explorados no mercado. E eu decidi inverter a minha apresentação, começando pela questão da saturação, que eu acredito que ainda não temos ou não chegamos na saturação no mercado moçambicano. Um exemplo prático é o fato de temos em torno da população nacional 35 milhões, 34 milhões de moçambicanos, e com base nos dados da ordem, nós temos em torno de 4 mil advogados. Então dissemos que, em boa regra, temos um advogado para 9 mil a 10 mil pessoas. Então, a regra, eu acho que não é uma questão de saturação, mas é uma questão de falta de especialização. E é engraçado que desde o tempo do bastonário Tomás Timbani e idem no início desse elenco, um dos grandes desafios foi que a ordem mandou, acredito, para todos os advogados e dizia área de especialização. E agora, quando eu me inscrever para a conferência, tinha lá área de especialização, no máximo 4. E nós temos dificuldade de especificar exatamente qual seria essa área. E hoje nós somos chamados, em boa regra, a sermos um advogado especialista. E parte daí a especialização inteligente. Não é possível saber de todas as áreas. Depois nós temos o fato de ter falta de cultura jurídica. Mas quando eu digo falta de cultura jurídica, eu quero fazer uma relação com falta de conhecimento jurídico. Às vezes, como já fomos à academia, temos noção de que particularidades ou institutos públicos eventualmente já
pessoalmente atuo mais na área de família e tinha a impressão que, por exemplo, a união de fato, com base na antiga lei, a relação que tivesse caráter duradouro por mais de um ano, era como geral, mas é engraçado que em consulta jurídica eu começava a perceber que não. Há pessoas que entendiam que afinal teria que ser 5 anos. Então é necessário modernizar o conceito de cultura jurídica para o movimento jurídico. Começarmos a desenvolver assistência e educação legal. E às vezes temos essa relação de saturação versus poucos advogados, mas também temos a economia rural urbana. Mais de 60% da população moçambicana está em áreas rurais, mas o desenvolvimento jurídico está mais em áreas urbanas. Quer dizer que nós estamos também a explorar o campo com menos pessoas. Podem ser com mais cultura jurídica, mas são em menor número. Então, levar isso para o grupo que necessita. Depois tem a questão que eu já fiz aqui referência, porque é a questão de que, afinal, não dá para ser advogado de tudo. Pessoalmente, eu comecei o estágio há uns 2 anos atrás e comecei pelo IPAS. No IPAS, nós atendíamos todos os casos, mas tinha uma particularidade acrescida que íamos muitas vezes para questões familiares ou crime. Dificilmente um técnico jurídico, na altura, tinha incentivo de eu vou para a província fazer direito de trabalho ou vou para marítimo, que na altura não existia, mas pensem nas áreas diferenciadas dessas, porque a grande maioria que tem dificuldade de pagar por honorários estão mais viradas para essas questões que são mais ou menos de áreas sociais. E nos exames, bastava você dizer, venho pelo paz. O advogado já sabia que não devia fazer nenhuma pergunta de família e crime, porque eventualmente havia de passar. Mas se fosse para as outras áreas, era o teste para o técnico jurídico se estava capacitado para avançar para a profissão ou não. Mas hoje nós somos constatados com isso. E o jovem advogado, muitas das vezes, tem isso. Eu não diria temos problemas de fome, é a gíria, mas quando dizemos isso, temos dificuldade, não queremos escolher a nossa área preferencial, porque temos receio. Alguém vai, eu tenho uma questão criminal, tá bem? Eu tenho uma questão de família, está bem. Eu tenho uma questão de. E aí vai. Então, é necessário que essa especialização comece a ser, daí a importância das formações e das conferências. Eu tenho um ditado, e sempre faço referência a esse aspecto, é que mentores não atendem chamadas, mas leem artigos. Eventualmente eu teria dificuldade de ligar hoje para o Dr. Filipe Setor e me atender, não vai me atender de jeito nenhum. Mas, mas, por exemplo, se eu escrevo um artigo, a minha tendência, a minha visibilidade acadêmica, e depois disso eu deixo uma mensagem, foi basicamente o que aconteceu no último sarau que eu organizei. Eu não conhecia o professor Carlos Montelano, mas eu deixei ficar uma mensagem, doutor, eu sou fulana, vou organizar um evento, gostaria de participar. Ele já tinha lido alguns textos e conhecia. Então é necessário que nós comecemos a pensar necessariamente que muitos dos nossos mentores não estão no nosso range de relações sociais, mas eles estão a ler livros, eventualmente estão a desenvolver investigações e é lá onde vão ver o nosso nome e vão entender que não, é um pupilo que eu posso formatar e ajudar. Isso também acontece em academias. Muitas das vezes, quando nós pensamos, se calhar não é aqui, mas vamos fazer, estudar às vezes noutros horizontes, o teu supervisor quer saber se você o conhece, na perspectiva do que ele pensa cientificamente, porque ele também quer moldar alguém que eventualmente começa do raciocínio dele para o que vai desenvolver na perspectiva de original. Então, escrever coloca nessa exposição daquele grupo que nós, eventualmente, no nosso range não temos acesso. E depois tem a questão de ser referência. Quando nós pensamos em ser referência, pensamos, eu eventualmente também seja por aí, tem que ser uma autoridade, ou ter vários diplomas, postar que já passei por 20 faculdades, mas a referência que eu faço aqui é, eventualmente, conheça o público que não compra, mas vende.
Por exemplo, para mim seria um absurdo, eventualmente em processo, encontrar uma petição inicial do doutor Miguel sem 10 páginas ou com nível de eloquência habitual. A primeira coisa é estranhar, tipo, não, essa peça não foi feita pelo doutor Miguel, eventualmente. Os oficiais, escrivães do tribunal, eles leem as peças, eles apreciam aquele profissional pelo que está a dizer e como é que discute a matéria em preço. Então, às vezes, conhecer não só para os outros colegas, que são aquele público que compra, mas não vende, o facto de lerem as nossas peças, os escrivãos e todo aquele pessoal que necessariamente não vai comprar o teu serviço, mas vai vender e vai te recomendar. Eu, particularmente, acho que essa é uma experiência que eu aplico muito nos últimos tempos, nas minhas peças processuais, e acho que surtiu o efeito desejado. Nós discutimos aqui que era a questão da ética, do nível de corrupção nas lides, nos tribunais, e o arquivo de jurisprudências é muito importante. Isso vem agregado à questão de especializar-se, fazer um mapa de jurisprudência na área em que você atua. E quando você se torna especialista, muitas das vezes você atua nas mesmas secções. Então, lembrar o tribunal do direito que ele mesmo pratica. Imaginem, você está numa a segunda secção, já esteve com a juíza no mesmo processo, numa situação de regulação parental, 3, 4 vezes, lembre ela no sentido das decisões que normalmente tomam, que é para garantir de alguma forma possível a igualdade e aplicar o direito àqueles que, nas mesmas circunstâncias, deviam ter acesso ao mesmo direito. Doutora, desculpa, sem querer interrompê-la para dizer que ficou mesmo com 5 minutos, por favor. Sim, doutora, obrigada. Então, um exemplo prático, para além das decisões que aquele tribunal em concreto tomou, a jurisprudência, os acórdãos. Por exemplo, um acórdão interessante, que eu guardo e gosto de ler, porque também os juízes agora já se esforçam um pouco a fazer os acórdãos, não que antes não fizessem. O acórdão 5/2022 do Conselho Constitucional em Fiscalização Concreta declarou inconstitucional a norma do artigo 259 da Lei de Família, que determinava um prazo para intentar uma ação de reconhecimento de paternidade. Então, esse acórdão que eu recomendo e posso partilhar com os colegas que depois me pedirem, que é a questão de consolidação, e determinou que não devia ter necessariamente um prazo para esse conhecimento biológico, que é um direito imprescindível da pessoa. Tem também o acórdão 7 do Tribunal Supremo, que é basicamente sobre uma questão de regulação de exercício parental, que é uma situação clara da aplicabilidade nas situações transnacionais em que se deu prioridade à lei moçambicana em detrimento à lei portuguesa. Então, eu acho que é, por exemplo, no final das peças, o Tribunal Superior de Recursos, hoje nós temos os sites que têm lá as decisões, os acórdãos, então sempre fazer referência e buscar, e a parte que se calhar lhe interesse mais, fazer uma cópia e juntar nas peças, é uma maneira inteligente de estar a fazer especialização e recordar o tribunal de como deve fazer. Depois, eu adoro, de paixão, acho que em vez de estar aí nas novelas, fico a ler as questões sobre direito comparado. Que aqui eu trabalho com o exemplo, ao nível da África Austral, apesar de ter um sistema jurídico de direito diferenciado. Temos, por exemplo, a questão do Malawi, que, por exemplo, tem uma particularidade que nós discutimos e não temos na nossa lei, mas eu acho que é um, um termo inovador e um instituto novo, que é, por exemplo, o Non-Monetary Contribution, que é a questão da contribuição não monetária no contexto conjugal, de se entender que aquele esforço que outro cônjuge que mesmo não trabalha dispensa para a família é um input para que, se na altura da divisão de bens ou patrimoniais, se tenha isso em consideração. E, por exemplo, do casamento por reputação, que é um estatuto parecido com a união de fato. Nós sempre discutimos que a união de fato não está lá, mas, por exemplo, eu gostei muito do casamento por reputação, que é evidências, vivem, vão aos TICs, casamento de família. Então, depois de um tempo, você pode ir em tribunal para reconhecer essa relação. Por exemplo, hoje discutimos, e não quero falar de família aqui, mas se o novo regime da união de fato é o que deveria ser pelas regras novas que impõe a nova lei.
Depois temos a questão da poligamia no regime da África do Sul. É polêmico, eu não quero discutir aqui sobre o estado civil da poligamia, mas, por exemplo, a lei sul-africana impõe algumas regras que a nossa já não faz, que é o caso, por exemplo, ter o consentimento da primeira esposa como autorização prévia e a devida divisão equitativa de bens. Então, ter duas, três mulheres é caro, então deve provar que tem condição de manter essas famílias. Na Tanzânia, por exemplo, tem um histórico bom, que é a questão da codificação do direito costumeiro. Lá tem uma comunidade, que é o caso de Rau. Essa comunidade, pela primeira vez, codificou o seu direito costumeiro. Como é que se faz? Quais são as regras? Nós sabemos que uma das grandes dificuldades de implementação do direito costumeiro na nossa lei é exatamente essa questão de saber, tá bem, é um costume, mas como nós testamos que as regras de aplicabilidade desse costume é necessariamente desta forma. E no Angola, que de forma expressa na Constituição, no artigo 35, dispõe do casamento e da união de fato. Ficou só com 1 minuto, doutora. As mulheres são cumpridoras da regra, por favor. Então, ah, a questão da especialização inteligente, que esse slide é quase o último, eu escrevo uma frase dizendo ser único e dar direito ao seu consciente, quer com base no conhecimento que é com base no conhecimento que possui. Nós, às vezes, temos a questão dos egos nos processos. O cliente diz que, por exemplo, já não quer recorrer, ou quer chegar a acordo com outra parte. E a gente diz, não, você pode ganhar mais, vamos recorrer. Não me pague, eu preciso de recorrer. É necessário que, em muitos desses casos, a gente entenda que o processo é o do cliente. Nós só temos que, de forma inteligente, aplicar aquele conhecimento para a satisfação do direito dele. Então, basicamente, pelo que eu disse, a especialização inteligente exige mesmo esses pontos. E tem um que eu não apliquei de forma específica, mas é a escolha da sua área. Escolhe a área principal e áreas conexas. Pessoalmente, atualmente atuo em família e arbitragem. Então, é necessário que você também delimite muito bem o teu campo de atuação. Ok, que algumas pessoas perguntam, mas a arbitragem não se aplica diretamente em direito de família, não está a gastar balas. Mas eu penso que também encontrar áreas que destoam em algum momento não, não é mau. É necessário ter um ponto de viragem. Pode ser que daqui a algum tempo, ainda que se calhar vai para uma e não para outra. Então, eu atualmente trabalho nesses dois pontos. Então, essa é uma foto. Vão dizer que eu sou a moça de vestido branco, mas não sou. Já me identificando como advogada na altura, mas nem sabia que seria. Estava no batismo da minha irmã. Então, Tabonga, Taguta, Canimambo, Tatenda, muito obrigada. Obrigada. Uma forte salva de palmas, por favor. Bom, vou passar agora a palavra à nossa plateia e pedia também aos colegas da equipe técnica para vermos se temos questões. Pedia, por favor, 2 questões para cada um dos nossos painistas, porque o tempo já nos foge. Feito, obrigado. Abdul Nurdin, advogado. Parabenizar as apresentações que foram aqui feitas e, na verdade, a minha intervenção, duas, é mais em jeito de provocação. Concordo plenamente com a questão da especialização e isto não está em causa. Mas despertou-me aqui um aspecto que, quando o doutor Xavier estava aí a apresentar, lembrei-me de um assunto. É comum nos dias de hoje, determinados clientes não procurarem determinados advogados por acharem que estes advogados, entre aspas, they are too much for something, ok? E aqui lembrei-me que há alguns anos, por exemplo, se todos nós, jovens advogados e advogados mais experientes, começarmos a nos especializar, aqueles senhores que estavam a lutar por um imóvel numa chacane vão procurar a quem?
A doutor Xavier está a lembrar porque é que estou a tocar neste assunto. Ah, então, era mesmo esta provocação que queria trazer aqui, a questão da especialização, versus esta necessidade de termos advogados bons, ainda que para assuntos menos complexos, como a disputa do imóvel no bairro da Machaquene, que só mesmo o objeto do litígio pode até não ser suficiente para os nossos honorários. E segundo também jeito de provocação para a doutora Emília, visto que é expert em direito da família, esteve aqui a falar de direito comparado e África do Sul, gostaria de propô-la que pudesse criar um movimento muito ativo no que diz respeito à poligamia, até porque nós muçulmanos está legislado no nosso Alcorão que podemos ter 4 esposas. E temos condições financeiras para tal como na África do Sul. Então, doutora, por favor, use o seu conhecimento em prol da nossa comunidade. Obrigado. Obrigada, mas 4 questões, 2 para o Dr. Xavier e 2 para o Dr. Calu, por favor. Temos aqui o doutor. Boa noite, boa noite. Aqui. Boa noite. Respondo em nome de Messias Miam, advogado. Relativamente a este tema da especialização, abro aqui um grande parêntese, né? Que desde a formação, o nosso modelo de formação, que não abre muito espaço a esta questão relativa à especialização, visto que outros países ou outras geografias mostram que esta questão de especialização é uma questão muito séria, não é? E tem-se dito que o advogado por si só deve ser uma pessoa bem atualizada, uma pessoa que está prestes a enfrentar desafios do dia a dia e acredito eu que ao ter se pensado na cidade de Tete para a realização desta primeira conferência da jovem advocacia, mulher advogada, também quero acreditar eu que também pensou-se nessa questão. Desculpa, doutor, pedia por favor que fôssemos mesmo straight to the point, diretos à questão, mesmo por questões de fundo de tempo. Peço imensa desculpa. Muito bem. A minha questão é a questão da especialização. Falou-se aqui das várias áreas da especialização. Concretamente, o doutor Sicanso falou muito bem do direito mineiro, não é? Eu gostava de saber dos panelistas se a Ordem dos Advogados possui uma comissão específica. Aliás, a de praxe, sabemos que a Ordem tem várias comissões, desde os direitos humanos até então, e gostava de saber se a Ordem possui uma comissão que lida com esta matéria do direito mineiro. E como é de praxe também sabemos que tem-se dito que Moçambique é um país rico em mineiros, em minerais mais valiosos. Então, por que não a OAM, não é? Criar, ou se existe, devia aqui anunciar para que possamos fazer parte. Obrigado. Posso? Sim, sim, por favor. Boa noite, Demetrio Manjato aqui. Não é para insistir sobre a questão da poligamia, mas é para alinhado aquilo que os colegas estavam a dizer sobre a necessidade de formação como um caminho à especialização. Hoje em dia existem muitas oportunidades de formação, oportunidades gratuitas, gratuitas. E eu quero aqui dar o exemplo da African Legal Support Facility, que é uma instituição
do Banco Africano de Desenvolvimento, que tem uma academia que se chama ALSF Academy. Qualquer um pode pesquisar no Google. Há cursos completos sobre energia, sobre parcerias público-privadas, sobre oil and gas, sobre minas, mining, e também sobre Personal and Professional Development, desenvolvimento pessoal e profissional. São cursos online bastante intensos que requerem muita paciência, embora não esteja lá o professor a acompanhar o percurso do aluno, mas requerem muita paciência porque para cada capítulo há um teste automático e é muito possível desistir do curso pela forma como ele é rigoroso. Então, só queria deixar esta sugestão. Obrigado. Mais uma pergunta, por favor, para o Dr. Calu. Boa noite. Aqui fala Casimiro Gerente, advogado estagiário da segunda fase no Conselho Provincial de Nampula. A minha pergunta é uma pergunta-contribuição relativamente à questão da especialização da advocacia, mas no contexto do jovem advogado. Falar da especialização para o jovem advogado, acredito eu ser um desafio, porque o advogado jovem já tem o desafio de não ter clientela, né? Não ter constituintes. Então, quando falamos da possibilidade dele ter que recusar alguns casos por estes não serem do âmbito da sua delimitação de nicho, acredito eu que torna-se um desafio ainda maior. E nesta senda, eu acho que pelo que se tem praticado, normalmente, ainda que o advogado jovem venha a ser contratado para uma determinada área onde não tenha domínio, acredito que é mais viável que este venha a ser. O que tem sido praticado, né, é que este advogado aceite e venha a estudar sobre a área do que recusar e encontrar-se numa situação onde eh, de carência financeira. Então, eu acredito que é um desafio falar da especialização no contexto do jovem advogado. Talvez seria mais prático para o advogado que já tenha uma carreira bem estabelecida. Esse é o meu contributo. Obrigado. Obrigada. Vamos só passar a palavra à doutora Lúcia, que já tinha a mão levantada há muito tempo, e depois passamos às respostas. Sim. Acho que vamos para o cara, se é para a palavra, se possível. Já pode ser. Aqui. Está em que Quer que se apresentasse, por favor? certo. Certo, eu disse que a dia estava numa palestra que era ministrada por alguns magistrados, especificamente do tribunal. Então, o que eles faziam, a palestra é no sentido de falta de processos, ou seja, havia fraca demanda dos processos, desde a altura ou desde o momento em que foram criados ou os tribunais começaram a funcionar. Isso muito aqui a questão da especialização. Eu gostava de saber dos panelistas, será que, tendo em conta esses aspectos que acabei de trazer aqui, falta de domínio processual naquela determinada área, ele se especializa numa área de domínio emergente, desse aspecto que eu acabei de trazer agora? Obrigada. Vamos encerrar com a doutora Lúcia. Por favor, doutora. Boa noite, Lúcia Macuacua, CP da cidade de Maputo. Quero parabenizar o painel. Só para terem ideia, agora são 19h32
estamos ainda atentos, porque este tema é extremamente relevante, principalmente para nós, como jovens advogados. Bom, o meu ponto nem é questão, é mesmo para adicionar naquilo que o colega Xavier esteve aqui a apresentar em termos de especializações. Nós agora estamos na era digital. Uma das áreas que eu aprecio muito e vejo que ainda podemos apostar é a área de direito de proteção de dados. Nós estamos num mundo digital que estamos a migrar principalmente, não é, para esta área. Portanto, é importante começamos a pensar em nos especializarmos nesta área. Igualmente, posso acrescentar em falar de direito ambiental e o ESG. É importante também porque agora verificamos que existe uma necessidade de due diligence ambiental. Acredito que para alguns essa expressão até pode ser nova, mas é uma área importante e extremamente necessária. Outra área que eu posso aqui também adicionar é a área de direito de propriedade intelectual e tecnologias emergentes. Por quê? Porque agora vê-se que temos muitas marcas, mas essas marcas devem ser registradas. Nós, como vetores, podemos sim fazer um curso para ser agente de propriedade intelectual. Vi agora na página do IP, eles vão lançar um curso. É uma oportunidade para nós. Tem também direito de arbitragem, que tem sido uma área que vale a pena também investir. Então, temos várias áreas para nos especializarmos. Como novos, eu não sou de opinião que nós devemos só olhar para uma área para sermos conhecidos, porque nós estamos à procura de clientes. Eu estou a iniciar a minha carreira, estou a iniciar o meu escritório. Vou olhar só para uma área, isso ok, mas os clientes, vai me aparecer um cliente que quer uma assessoria em direito de família, vou atender, porque eu preciso de cliente. Vai aparecer um cliente que quer assessoria em direito de proteção de dados, ainda bem se eu já tiver conhecimento. Então, a especialização é importante, mas no início de carreira, eu posso garantir que é muito prematuro falar de especialização quando nós estamos a iniciar a carreira, porque nós estamos à procura de clientes no final de tudo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Lúcia. Bom, vamos agora passar à fase de resposta e logo em seguida os painelistas farão as últimas considerações. Pode começar, doutora Emília. Bom, primeiro eu segundo o doutor Demetrio, que fez referência aos cursos, e nós estamos de forma frequente a dizer a ordem já deu formação daquilo, a ordem já deu formação. Meus senhores, entrem essa noite para o Glug e coloquem cursos gratuitos. Nós temos faculdades internacionais que dão cursos inteiros, gratuitos, mestrados até, que você só paga o valor do certificado, da emissão de certificado, que custa em torno de 100 a 200 dólares, muito deles. Então, temos os cursos gratuitos da Harvard, vocês podem ir, são faculdades internacionais que têm áreas atualmente que podemos não estar a discutir tanto, mas que já estamos a discutir tanto, têm cursos gratuitos com certificação de vida. O Banco Mundial, quase que todas as organizações internacionais nos sites dessas organizações têm cursos gratuitos com certificação de vida. Eu acho que o pretexto de falta de formação ou delegar essa responsabilidade para a ordem deve terminar. A internet, pelo menos, trouxe esse benefício que não precisa da ordem, vai procurar, porque você não vai querer entender tudo e nem tem tempo para isso. Então, não podemos nos iludir, pelo menos relativamente a este ponto. Depois, tivemos a questão do Dr. Nordino, que ele falava da poligamia. Eu, quando trouxe o direito comparado relativamente à poligamia, eu trouxe dois bullets que temos, que é um exemplo prático na África do Sul. O que, de outra forma, eu quis dizer é que legislar de forma incerta ou deixar o regime jurídico com determinadas incertezas cria mais problemas do que soluções.
Atualmente, por exemplo, na lei moçambicana, nós não temos o estado civil de poligamia. O apanágio do cônjuge sobrevive que vive em união polígama, na lei 10, na atual lei 22, já não tem lá esse artigo. Mas o tal apanágio está na lei das sucessões. E qual é a descrição do artigo, basicamente, em termos gerais? É que todo aquele que viva com alguém durante o período de 5 anos, desde que não seja separado de fato há 1 ano, e depois da morte deste parceiro, pode entrar em tribunal e requerer o apanágio no alimento, ou que seja, ter direito ao alimento dados ou pagos pela herança daquele que morreu. O risco disso tudo é que o leilor em vida não aceita que aquela pessoa é polígama. E, por exemplo, o casamento e a união de fato devidamente atestada são impedimentos de elementos absolutos. É caricato que esse legislador em vida daquele que eventualmente deve prover a outra parceira, a outra relação, não aceita, mas depois da sua morte ele aceita. Então coloca todo esse grupo numa situação de incerteza tal, porque o legislador quer ignorar essa realidade. Então, também temos legislação que não se enquadra ou não se aplica à comunidade em si, cria esse nível de incerteza que para mim, em boa regra, não é não é o de salutar. Então, se calhar, o movimento que eu devia fazer é propor a alteração à lei de sucessões, à lei de família, para que se colocasse o Estado Civil, visse quais seriam as ressalvas. Porque nós temos meu pai, por exemplo, faleceu aos 7 anos, e no dia de inteiro começamos a descobrir irmãos que não podíamos ignorar, porque a aparência era os pais africanos. Então, ignorar que ele tem outra família ou que tem outra estrutura familiar só porque não podemos regular essa situação é um pouco caricato. De Não, facto, são ao mesmo. estou a Por favor, repetir. sim, pedia por favor que tentasse ser mais sucinta, porque de facto já estamos sem tempo. Sim, tinha um colega que falava da especialização e dizia, eu não posso, e a doutora Lúcia falou isso, não posso logo no início começar a especializar, não quero. Nós vamos negar a especialização depois de 10, 20. Nós temos colegas aqui com 20, 30 anos de carreira e mesmo assim não sabem quais áreas jurídicas atuam. Ok, a pessoa pode iniciar eventualmente para o conhecimento processuais legais, entender as ferramentas de como estar em tribunal. Nos primeiros 5 anos, determinar que eu, nessa altura, vou atuar eventualmente em todas as áreas processuais, mas você deve delimitar a sua área de vocação. Se fazem, eu acredito que muitos de nós já devem ter feito trabalhos acadêmicos, na justificativa, a gente começa a razão pessoal, a razão para a comunidade acadêmica e a razão para a comunidade no geral. Então, recusar depois de 5, 10, 20 anos de especialização inteligente, na minha perspectiva, é de alguma forma ignorância. Por exemplo, atuo na área de família e muitos dos casos de família, quando eu comecei, alimentos, mas precisa cobrar, precisa de advogado, é só dizer, eu não tenho dinheiro, são 3.000 meticais, por que faz especializar-se em direito de família? Mas é ensinar as pessoas que até em direito de família, até como vai se prestar alimentos, como vai se regular a guarda, como vai se dirimir situações relativamente a divórcio, a mediação, a conciliação familiar, pode ser diferenciada e é uma área que deve-se ter em conta. Então, a especialização inteligente é isso. É você perceber que eu domino essa área de direito e eu quero mostrar ao meu público, ao meu nicho, que eu sou especialista. Então, o meu trabalho nos últimos tempos é que daqui a 10, 15 anos, quando pensarem em direito de família, pensem em Emília Paulino. Obrigada. Doutora, pedia que respondesse às questões e também fizesse as considerações finais. Obrigado, doutora Susana. Quanto à questão do doutor Nordinho, na verdade eu entendo como uma provocação. É claro que sendo advogado e especialista, sim, numa determinada área, se me aparecer uma questão referente à disputa do imóvel, acredito que estarei em condições de
de dar esta assistência. Acredito também que os colegas estarão em condições de dar a devida assistência, mas quando falamos da especialização inteligente, referimos-nos ao foco numa determinada área, pelas múltiplas vantagens que isto apresenta. Desde logo a questão dos timings que vou empreender, primeiro para compreender o assunto, para compreender o rol de legislação existente. Notemos, por exemplo, para aquelas questões, há advogados já antigos, com carteira profissional 200, 300, por aí em diante, mas que eventualmente não vão para a área criminal. Exercem advocacia noutra área. Sendo confrontados com uma situação criminal, imaginem que esse advogado hoje vá ao tribunal e a primeira coisa que ele levanta num processo de julgamento é não prescindo do recurso. Então, é uma questão que já não se coloca. Quer dizer, que esse advogado não acompanhou o tempo, não se atualizou, é um advogado sim, mas está desvirtuado daquela área. Então, é importante especializar-se e isso também poderá responder à questão que foi colocada pelo colega Casimiro Gerente, creio que foi do Conselho Provincial de Nampula. Aceitar um caso para depois estudar e depois já de se ver lá à frente, não sei se seria uma boa conduta para um advogado, porque para já ele estaria de antemão sabendo que o resultado que ele vai dar, o delivery que vai fazer, não será dos melhores. Então, o mais correto, eventualmente, será recomendar aquela situação a um colega que estará em melhores condições. Então, nós aí estaremos a ser éticos com nós mesmos, mas também estaremos a oferecer melhores condições àquele constituinte de efetivamente ter a justiça que ele procura. Então, eu penso que vale mais negar um caso porque não tenho domínio na matéria, porque senão vou me envolver noutras situações que não serão boas reputacionalmente para mim. Quanto ao colega Messias Muyambo, ele questionava se na ordem existe uma comissão específica que lida sobre direito mineiro. Que eu tenha conhecimento, parece-me que não existe uma comissão específica sobre isso, mas temos, por exemplo, a Comissão dos Direitos Humanos, que é uma comissão, digamos assim, transversal, que lida com esses aspectos. Então, aspectos referentes a questões mineiras já foram tratadas por essa mesma comissão. Tivemos, inclusive, decisões judiciais que foram, digamos assim, encabeçadas por esta mesma comissão. Então, pode-se dar o caso de, mais para o futuro, haver uma necessidade de uma criação de uma comissão ou de um grupo, de grupo de trabalho específico para cada uma dessas temáticas emergentes que nós fomos apontando aqui durante a nossa explanação. O Dr. Demetrio Manjato fez menção a uma academia que existe, que leciona cursos online de forma gratuita, então não foi uma questão propriamente dita, e acredito que para além desta academia que ele fez menção, existem outras instituições que lecionem cursos online de forma gratuita. Por exemplo, para quem se interessa em áreas como, por exemplo, direitos humanos, existe o site do Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, existe o site da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que lecionam de forma constante cursos específicos sobre esta temática e de forma gratuita. Basta que nós tenhamos acesso à internet, disponibilidade de participar e vamos ter formação e conhecimento nesta área. O doutor, o colega do Conselho Provincial de Sofala, que não retive o nome, falou da situação do Tribunal Marítimo de Sofala, que alegadamente não tem processos, e será que vale a pena especializar-se nesta temática? Eu acredito que sim, é importante que nós, como advogados, estejamos preparados para os embates que possam surgir para o futuro. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais domínio nós tivermos, melhor para nós. É aquilo que se diz no adágio popular: o conhecimento não ocupa espaço. Antes, pelo contrário, vai nos capacitar, vai nos colocar um passo mais à frente em relação aos demais colegas que não tiverem enveredado por essas questões. Discutimos anteriormente a questão de termos colegas, por exemplo, advogados que venham de fora para assistir processos aqui de empresas multinacionais, porque eventualmente nós não temos experts nesta temática. Então, é chegado o momento de nós nos anteciparmos esta situação, tendo em conta a realidade do nosso país. A doutora Lúcia Macuaco fez simplesmente comentários e algum apelo, por exemplo, à formação na área de direito de proteção de dados, direito de propriedade intelectual. Eu também acredito que sim, são áreas importantes.
é importante que nós nos preparemos para isso. Então, numa única palavra, diria que a especialização é importante, e principalmente a questão da especialização inteligente, tendo em conta todos esses aspectos que foram aqui mencionados. Termino agradecendo mais uma vez à Ordem dos Advogados pelo convite que me foi endereçado e espero que no final destas sessões todas as contribuições que foram aqui apresentadas sejam tidas em conta e a Ordem possa dar seguimento às mesmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que os meus colegas acabaram esgotando quase todas as questões, mas eu ia fazer um comentário só de forma transversal a todas. A especialização é sempre um desafio, há de ser sempre um desafio, principalmente para um jovem advogado. O jovem advogado tem que ter em mente que fazer especialização não é entrar no mercado de trabalho e ficar direcionado logo para uma área. A especialização é um processo. E nós, quando entramos no mercado do trabalho, temos que saber planificar a nossa carreira. Por isso é que eu dizia que quando entramos, a tendência, e é natural, é sempre fazermos todas as áreas. Vamos fazendo direito criminal, direito laboral, direito civil, e nesse desenrolar da nossa carreira, é onde nós temos que, de forma estratégica e inteligente, olhar para aquelas áreas com alto potencial de crescimento. E é sobre essas áreas que, ao longo dos anos, nós vamos começar a engajar-nos, a formar-nos nessas áreas, a garantir certificações nessas áreas. Portanto, isto é um processo. É um processo e, como todo processo, nós vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar sobressaltos, mas nós temos que continuar a investir porque nós planificamos algo. Se planificamos que, olha, daqui a 5 anos eu quero ser referência num setor, durante esse tempo todo eu tenho que estar a criar condições para que isso aconteça daqui a 5 anos. Portanto, terminando, e só fazendo também um comentário já transversal também sobre o comentário do colega sobre o Tribunal Marítimo, é que a especialização implica, primeiro, eu ter uma vocação ou uma inclinação para essa área e eu, de forma estratégica, olhar para essa área, não pelo que a área é hoje, mas o potencial que essa área vai trazer para o mercado de trabalho. Então, se eu acho que essa é uma área de alto potencial e que daqui a uns anos vai haver muita demanda e se calhar pouca oferta de advogados especialistas nessa área, se calhar é uma área que vale a pena investir. Portanto, terminando, dizendo muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi endereçado pela Ordem e que continuemos com a nossa conferência e que vai nos trazer muitos subsídios. Obrigada. Peço uma forte salva de palmas aos nossos painelistas. Tenho indicação que temos que fazer uma foto. Pedi aos painelistas do último tema para também se juntarem. Fazemos? Ok. É.
Vamos para a